mas infelizmente estamos aqui diante de uma circunstância triste e de uma derrota. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da saga Os Quatro de Idaho. Eu tenho coberto essa investigação desde o ano retrasado, e aqui estamos no 48º episódio dessa cobertura. Eu vou trazer as últimas atualizações dos últimos meses. A última vez que tivemos um vídeo sobre o caso aqui no canal foi lá em novembro de 2023, e agora teremos mais dois para narrar um pouco do que andou acontecendo. Infelizmente as informações hoje são meio desagradáveis, mas nós vamos seguir em frente. E antes de entrar no caso, eu quero agradecer as pessoas que têm contribuído aqui no canal através do Valeu Demais ou do Pix. E hoje nós vamos começar pela Ângela Stoff, a Carla Moraes de novo, a Carla mais uma vez, depois temos a Fernanda Márcia, a Sabrina Oliveira, a Mardeli Ferreira pelo Pix, também temos a Rebeca pelo Pix, e eu agradeço muito a gentileza de vocês, o carinho por estar contribuindo, semeando, plantando aqui no canal, e eu espero que vocês sejam recompensadas das melhores maneiras possíveis, e eu agradeço muito a gentileza de todas vocês aqui com o canal. Infelizmente, a demolição da casa de 3 andares na King Road, em Moscou, foi marcada para ocorrer em 28 de dezembro. Mais de 13 meses depois que o Ethan, Nazana, Madison e a Kaylee Gonçalves foram encontrados sem vida lá dentro. O presidente da Universidade de Idaho, Scott Green, em um memorando para toda a escola, disse o seguinte: é um lembrete sombrio do ato hediondo que ocorreu lá. Embora apreciemos a ligação emocional que alguns familiares das vítimas possam ter com essa casa, é a altura de remover e permitir que a cura coletiva da nossa comunidade continue. A casa estava prevista para demolição já desde o início de 2023, depois que o dono da casa doou a propriedade à universidade. Aí, a família protestou, algumas reclamações surgiram e então a demolição foi adiada por tempo indeterminado até aquele ponto, quando no final do ano passado, simplesmente a demolição então viu uma nova luz no fim do túnel. E aí a equipe de defesa do Brian teve uma última oportunidade de vasculhar a propriedade em busca de evidências, incluindo fotografias, mediações e imagens de drones, uma semana antes do início da demolição. O advogado Shannon Gray, da família Gonçalves, já tinha dito no mês de julho o seguinte: a casa em si tem um enorme valor probatório, além de ser a maior e uma das mais importantes peças de prova no caso. Vários críticos da decisão se manifestaram, incluindo os familiares das vítimas. E aí um especialista veio a público e se manifestou numa entrevista dizendo que manter a casa de pé podia ser um pesadelo logístico e que talvez não teria impacto nenhum no júri a longo prazo. Só que outros casos de homicídio de grande repercussão envolveram visitas do júri à cena do crime e também tiveram bastante resultados. Outros especialistas disseram à Fox News Digital que a tentativa da universidade de demolir o prédio era uma decisão que priorizava o objetivo da escola de seguir em frente acima do impacto potencial que uma análise em primeira mão da cena do crime poderia ter sobre os jurados no caso contra o Brian. Aí Eudina Elcock, uma advogada de defesa de Boise, cujos clientes incluem a famosa mãe Lori Vallow, aquela que tirou a vida dos 2 filhos, ela falou o seguinte: olha, os jurados poderiam visitar a cena do crime em certos casos, e é extremamente importante, porque eu sei que vídeos e fotos podem ajudar, mas não podem representar a cena com precisão da mesma forma que uma visita pessoal. Nesse caso, ela concordou que a casa deveria ser preservada até que o julgamento terminasse ou que o Brian se declarasse culpado. Infelizmente, nada disso adiantou e a demolição da casa começou na quinta-feira, 28 de dezembro. O sol mal havia nascido na King Road quando as escavadeiras começaram a desmontar a estrutura. A promotoria também visitou o local no dia 21 de dezembro, e aí eles até lançaram um memorando disso, só que
A demolição começou em meio a protestos dos familiares de algumas das vítimas, incluindo os pais da Kaylee. A família, enlutada, postou então uma longa declaração no Facebook, e eu vou ler a declaração aqui para vocês, porque eles disseram o seguinte: esta é a declaração da nossa família que foi divulgada ontem à mídia. A casa será demolida hoje. Por favor, ore por nossa família, pois este é um dia extremamente emocionante para nós. Por favor, pare a demolição da casa King Road. A família Gonçalves entrou em contato com o Ministério Público do Condado de Latam e com a Universidade de Idaho para acabar com essa loucura. Quando a vítima não consegue falar, você deve falar por ela quando sentir que alguém está prejudicando o caso. Vamos apenas responder a pergunta sobre por que a casa da King Road deveria servir para fins probatórios básicos. 1. Quais eram os pontos de vista dos colegas de quarto, Dylan e Bethany? O que elas poderiam ouvir de onde estavam na casa? O que elas poderiam ver? A que distância estava Dylan quando ela viu o Brian? E por que ela não viu? Os colegas de quarto sobreviventes poderiam ouvir um cachorro latindo no terceiro andar? Gritos? Você consegue ouvir esses mesmos sons vindo do apartamento de baixo? 2. Fora da casa. Se forem apresentadas evidências de que o Brian estava saindo ou vigiando a casa, que janelas ele poderia ver e de onde estava estacionado? Ele foi capaz de ver o interior da casa e o que estava acontecendo do lado de fora, sentado em um carro ou andando? E aí ele colocou entre parênteses, vai para a premediação. Quanto tempo ele levou para caminhar até o carro? E que pontos de entrada ele poderia ter entrado na casa? 3. Se houver evidência de áudio, o que você pode ouvir do lado de fora da casa? O que você pode ouvir dentro da casa? 4. Qual foi o caminho da Zana na casa para pegar o DoorDash, que foi a entrega de comida? Ela teve que passar por salas diferentes? Ela poderia ter passado pelo Brian, onde ele poderia estar escondido? 5. Todos os pontos de entrada e saída da casa, como você pode entrar e sair sem ninguém te ver? Os decks eram potenciais pontos de acesso? Os decks e os elementos paisagísticos são muito próximos uns dos outros. 6. Alguma evidência biológica? Onde estava localizado na casa? Qualquer proximidade com as vítimas e qualquer rastro fora de evidências biológicas? 7. Se a própria casa fosse um alvo, qual foi a teoria desde o início? Essa é a suposta razão pela qual a Universidade de Idaho cancelou o alerta em todo o campus, enquanto o Brian ainda não havia sido detido. Porque a casa foi um alvo e seus pontos de acesso ou saída e a configuração da entrada, de automóveis ou então de entrada e saída, geram uma reviravolta de veículo. Pontos de observação de outras evidências de câmeras apontavam para a casa. Essas são apenas algumas das coisas em que a família pensou e ninguém parece conseguir responder sobre a casa na King Road. A questão é, se a casa for demolida, todas essas questões poderão ser respondidas mais tarde com diagramas, modelos, tecnologia, etc. Se tornarem um problema no julgamento, isso pode acontecer? Se não, então deixe a casa em paz. Agende uma data de teste e é com desilusão e frustração que temos de pedir isso publicamente. O tribunal neste assunto atrasou-se o suficiente. A audiência para as contestações à acusação teve lugar em outubro e o tribunal finalmente tomou uma decisão em dezembro sobre essas contestações mais de 45 dias depois. O tribunal ainda não se pronunciou sobre as provas apresentadas à porta fechada em 1º de dezembro de 2023 relativas às provas genealógicas e também do nosso conhecimento que a defesa apresentou um pedido ao tribunal para reconsiderar a decisão do tribunal sobre as contestações da acusação ou reconsiderar a decisão do tribunal sobre as contestações da acusação ou suspender o processo de recurso. Este desafio terá uma outra data de audiência daqui a 30 dias. Isso foi protocolado um dia após a solicitação da ordem de agendamento e do julgamento. Tudo isso afeta nós, famílias das vítimas, e não conseguimos compreender os constantes atrasos. Esse caso tem que avançar. Falta um ano e o tribunal acaba de tomar uma decisão sobre essa acusação. Agora o tribunal terá que tomar outra decisão para reconsiderar a decisão que o tribunal acabou de tomar, que levou 45 dias para o tribunal decidir. O tempo todo ainda não há data de julgamento. Sentimos que a Universidade de Idaho e o tribunal nos colocam numa posição horrível para termos que expressar as nossas opiniões. O tempo todo nós queríamos apenas a King Road. A casa não será demolida e teremos uma data de julgamento para que possamos esperar que a justiça seja feita. Infelizmente, como vocês viram aí, a declaração
não adiantou de nada porque a casa foi demolida. Isso é muito triste. Eu desde o começo eu fui contra a demolição da casa porque, sabe, considerando a minha experiência com os casos aqui do canal e também com toda a ideia do julgamento e da experiência, da importância das informações e também da cena do crime como um todo, eu realmente não vi necessidade de demolir a casa. Eu acho que o dono da casa ele cometeu um erro gigantesco quando ele doou a casa para a universidade, que obviamente só pensou em si mesmo desde o começo. A universidade não quer mais publicidade negativa, a universidade não quer mais o turismo que estava tendo em volta da casa, eles simplesmente querem esquecer, sabe, nada aconteceu, seguimos em frente, tudo bem. Não foi uma decisão apropriada, foi uma decisão egoísta que colocou os parentes e as famílias das vítimas numa posição terrível. Eu lembro que em um episódio passado eu já tinha narrado algumas das desculpas para que a casa fosse demolida, com jovens dizendo que já passavam mal só de olhar para casa. Eu sinto muito, mas a vida é assim mesmo. A gente vai passar mal de ter que olhar para algumas coisas, mas nós simplesmente não podemos ir tirando tudo do caminho porque aquilo ali nos faz mal, sendo que especificamente a casa ainda tem uma importância. E agora que a casa foi demolida, inclusive eu consigo ouvir os fogos de artifício lá da prisão onde o Brian está, porque com certeza a equipe de defesa adorou essa decisão. Eles devem ter falado: uau, já estamos com o julgamento ganho, porque olha só que baita vitória. Eu realmente fiquei chateado por não haver nenhuma intervenção da justiça aqui, o que é lamentável e é desagradável, considerando que já se passou realmente mais de um ano. Então há uma angústia porque o processo é demorado, o processo é longo, é muita coisa que vem, é muita coisa que vai, e há uma ausência de respostas ainda em algumas questões. Há muitas pessoas, inclusive as famílias, que estão esperando um confronto no tribunal para que as evidências sejam expostas. Sabemos que há muitas informações que estão sendo mantidas ainda sob sigilo, e enquanto isso acontecer, alguns detalhes não farão sentido e algumas peças não vão se encaixar. Então toda essa demora faz com que as famílias fiquem extremamente angustiadas, e com razão. E eu entendo completamente a posição da família daquele nesse caso. Eu sei que muitas pessoas criticaram o Steve Gonçalves desde o começo porque ele tem tido uma postura bastante vocal, só que eu acredito que ele está em uma posição em que ele percebeu que ele é o pai mais ativo. Ele normalmente debate, comunica e se posiciona contra questões que os outros pais não se manifestam. E eu não estou julgando os outros pais, eu acredito que emocionalmente eles não tenham forças para lidar com esse embate, com esses problemas. Eles estão tendo que suportar esse luto horroroso, porque simplesmente, sabe, não é apenas uma pessoa que falece por uma doença terrível, alguma questão em que você não tem exatamente quem culpar. Esse caso, ele é complicado porque envolve um processo muito longo, envolve um caso que está na boca do povo, que as pessoas sabem, que está na televisão, que está na internet. Então a angústia, ela só aumenta, e isso faz com que todos esses momentos dolorosos ampliem-se cada vez mais. No geral, a gente tem algumas atualizações porque houve uma audiência recentemente, e eu vou deixar isso para o próximo episódio, mas hoje eu quero aqui deixar o meu lamento, porque derrubar a casa foi muito triste. No dia que derrubou, teve pessoas que me mandaram mensagens, inclusive, eu fiquei esperando até o último minuto para que, de repente, um milagre pudesse acontecer, o que não aconteceu. Então, é desastroso, é triste, e a universidade se mostrou muito egoísta. Penso que no lugar dele, ele deveria analisar um pouco, sabe, as perdas e os ganhos aqui, porque a universidade não estava sendo afetada tanto assim, não, sabe? Não vamos lá, porque assim, não foi um crime que aconteceu na universidade. Os estudantes eram só da universidade, então assim, menos drama, amigo, menos, sabe, egocentrismo, tudo tem a ver comigo e com o meu campus, menos. Eu realmente acho que aconteceu o que ele disse, não, tem que acontecer mesmo, quanto menos problema tiver, para nós acaba por ser melhor. E a família ficou nessa posição, as famílias ficam dessa maneira. Eu acho que os jurados estão sendo privados de uma experiência que é única, porque você entrar na cena do crime, tem todo o ambiente, tem tudo que aconteceu ali na casa, estava dentro da casa, então havia, né, eu já trouxe aqui um episódio para vocês que eu falo da ciência que estuda sobre como
as marcas de um crime terrível podem ficar gravadas na memória da casa, e claro, não de um jeito sobrenatural, mas algumas científicas sobre essas circunstâncias. Então eu penso que os jurados poderiam ter uma experiência muito única, que poderiam fazer com que eles observassem e absorvessem melhor o que vai ser dito no tribunal. É óbvio que a vitória para o Brian não está ganha. Logicamente, o julgamento não depende da casa como um todo, graças a Deus, porque se fosse o caso aí nós teríamos um grande problema, mas infelizmente estamos aqui diante de uma circunstância triste e de uma derrota. Uma derrota que é uma derrota lamentável, mas é apenas uma batalha perdida, não é a guerra. Esse caso não acabou e o Brian não está livre dos seus problemas, e eu sei que esse homem ainda vai pagar pelo que ele fez. Eu acredito que os jurados vão conseguir ver as provas, vão conseguir ver a culpa nele, e eu acredito plenamente que uma condenação vai sobrevir sobre esse rapaz. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe, esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser, a gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo, você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui, é muito fácil de falar diretamente, ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça